Ok, vamos lá. Existe um estereótipo bem famoso e até um pouco picante sobre pessoas ruivas. É uma daquelas coisas que, né, quase todo mundo já ouviu por aí. Mas o que será que acontece quando a ciência resolve investigar isso a sério? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, tem essa frase aí, que é uma forma, digamos, bem popular e direta de resumir o estereótipo cultural sobre as mulheres ruivas. É o gancho perfeito para nossa investigação, que vai separar o que é só mito do que os dados de fato nos mostram. Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo essa imagem que a cultura popular criou em torno das ruivas. E essa é uma imagem que, como a gente vai ver, já existe há séculos. Olha, por muito, muito tempo, o cabelo vermelho em mulheres foi ligado a uma natureza mais temperamental. E, claro, a uma maior liberdade sexual. É um estereótipo super forte que aparece em filmes, livros e, bom, no imaginário popular. E tem uma psicologia bem interessante por trás da cor em si. A ideia é que o vermelho, por si só, já manda um sinal de paixão. Essa percepção pode acabar influenciando o jeito como as mulheres ruivas são abordadas. E esse é um ponto super importante para a gente entender os dados que vêm aí. E é agora que a história fica de verdade fascinante. Porque quando a gente deixa as crenças de lado e vai olhar para a pesquisa científica, os resultados são, no mínimo, surpreendentes. Vamos focar em um estudo específico que foi fundo nessa questão. E assim, à primeira vista, os dados parecem confirmar o estereótipo de uma maneira bem impressionante. As descobertas foram bem diretas. Em comparação com outras mulheres, as ruivas relataram um desejo sexual maior. E não só isso, também uma atividade sexual consistentemente maior. E, para fechar o pacote, um número maior de parceiros no último ano. Então, a conclusão parece óbvia. O estereótipo é verdade, certo? Ok, os números estão aí, são claros. Mas a grande pergunta não é o que os dados mostram, e sim por quê. A razão por trás desses números é onde o verdadeiro mistério aparece. E não, não é tão simples quanto parece. Então, chegamos ao ponto crucial. O que de fato causa essa maior atividade sexual? Os cientistas foram investigar duas teorias principais para tentar resolver esse quebra-cabeça. E o conflito central da pesquisa é esse aqui. A causa é interna, ou seja, um desejo naturalmente mais alto que as leva a buscar mais experiências? Ou será que é uma causa externa, uma realidade onde elas simplesmente recebem mais propostas? Para resolver isso, os cientistas usaram um método estatístico bem específico. É uma forma de testar qual desses dois fatores tem mais peso, o desejo ou a demanda. E o resultado, olha, foi bem inesperado. E aqui está a grande virada, resumida nessa citação do estudo. Apesar do desejo sexual das ruivas ser, de fato, mais alto, ele não é o principal motivo para a maior atividade sexual delas. O fator mais forte é outro. A explicação mais forte, segundo a pesquisa, está na dinâmica do mercado de relacionamentos. A frequência com que as ruivas são procuradas como parceiras parece ser o fator que decide o jogo. E este slide aqui mostra o dado que praticamente mata a charada. Pensa só, as ruivas são apenas uns 3% da população, mas elas foram a cor de cabelo preferida em 6% das vezes. Ou seja, elas são procuradas numa proporção que é o dobro da sua presença na população. A demanda é totalmente desproporcional. Isso nos leva à grande lição dessa história toda, que é sobre algo muito maior do que só a cor do cabelo. É sobre como as nossas expectativas podem, literalmente, moldar a realidade. A conclusão mais provável, então, é que o estereótipo acaba criando uma espécie de profecia autorrealizável. Como existe essa percepção de que são mais abertas sexualmente, elas acabam sendo mais abordadas, o que, por sua vez, leva a uma maior atividade sexual. E isso acaba reforçando o estereótipo inicial. É um ciclo. E por que isso tudo importa tanto? Porque é um exemplo perfeito do poder da percepção social. Mostra como uma crença coletiva, mesmo sem uma base real, pode acabar criando a realidade que ela descreve. E isso vai muito, mas muito além da vida amorosa. Para a gente ter uma ideia do impacto disso no mundo real, dá uma olhada nesse relato aqui. Uma usuária do Reddit conta como o estereótipo da ruiva temperamental pode levar a um viés médico gravíssimo, fazendo com que seus problemas de saúde não sejam levados a sério. Isso mostra como um estereótipo que parece inofensivo pode ter consequências bem perigosas. E a gente encerra com essa pergunta provocadora no ar. Esse caso nos força a pensar
Quantos outros estereótipos na nossa sociedade não estão, nesse exato momento, moldando o comportamento e as oportunidades das pessoas, criando realidades que talvez nem existissem sem eles? Fica aí a reflexão.